Boa tarde! Eu estou aqui com você essa tarde para falar a respeito de uma mulher que me chama muito a atenção. Só que o povo dela teve origem lá no Velho Testamento. E por ser mulher e admirar as mulheres, principalmente as guerreiras, as mulheres que se destacam, principalmente no reino de Deus, eu venho falar com você a respeito desta mulher. E ela surge de um povo lá no Velho Testamento. Porque houve a divisão de Israel. Israel se dividiu em 12 tribos, lá no reinado do rei Roboão e Jeroboão. E o que aconteceu? Jeroboão entra para reinar, porque os reis de Israel, eles não obedeciam a Deus. E então, Deus vem, divide em tribos, e eu quero falar assim com vocês aqui, não de uma maneira muito teológica, não de uma maneira muito geográfica, mas de uma maneira que vem entrar no seu coração, a mesma que entrou no meu coração, a maneira com que Deus age para alcançar a vida de um povo, tá? Através dessa divisão, o Reino do Norte e o Reino do Sul, muitas coisas acontecem e entra a história de Samaria, tá? E eu gostaria de estar lendo para vocês como surge o povo samaritano. Lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, está escrito assim: E trouxe o rei da Síria pessoas da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sebarvaim, e as pôs nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E elas tomaram Samaria e habitaram em suas cidades. Esta é a origem dos samaritanos, citados no Novo Testamento. E esses indivíduos posteriormente se misturaram com os judeus, que haviam retornado do cativeiro. E então isso resultou de uma raça mista. E os judeus dos dias de Jesus, basicamente, não tinham boa convivência com os samaritanos. Por que eles não tinham uma boa convivência? Aqui vem a origem. Por que começou a acontecer esta rixa, essa briga entre os samaritanos e os judeus? E aconteceu que no princípio, quando começaram a habitar ali, não temendo elas ao Senhor, enviou o Senhor contra elas leões que as matavam. Então disseram elas ao rei da Síria: As gentes que tu transportasse e pusesse nas cidades da Samaria, para que habitasse nelas, não sabem o costume do Deus daquela terra. E ele lançou leões sobre elas, e eis que as matam, porque não sabem o costume do Deus da terra. Era uma crença geral entre as nações pagãs de antigamente que cada país e cada nação tinha o seu próprio Deus, que presidia sobre o destino deles. Olhem como isso é sério. Por isso os estrangeiros se queixaram de que estavam se familiarizando com os costumes do Deus de Israel. Então eles achavam que os leões entraram ali e eles não tinham que ter entrado, porque eles tinham os costumes deles. E quem estava trazendo isso era o povo de Israel. E o rei da Síria então ordenou, dizendo: Levai ali algum dos sacerdotes que trouxesse de lá para cá e habite ali. E ele então lhes ensinará o costume do Deus do país. E veio um dos sacerdotes que tinham transportado de Samaria e habitou em Betel. E lhes ensinou como tinham que temer ao Senhor. Parece que, embora fosse do Reino do Norte esse sacerdote, ele tinha um entendimento sobre o verdadeiro culto a Deus, o qual ele evidentemente relatou aos samaritanos, tá? Mas cada nação fez os seus deuses e os pôs nos templos e nos lugares altos que os de Samaria tinham feito, cada nação em sua cidade da onde habitavam. Então, junto ao temor de Deus, eles tinham os deuses deles. Então não bastava só Deus, eles tinham que ter os deuses deles. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, e os de Cutá fizeram Nerbal. Olha só o que vem acontecendo aqui. E os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os de Serafim queimavam seus filhos no fogo para Adrimalaque e Anameleque, deuses de Sefarim.
Eles trouxeram seus deuses pagãos consigo, os quais eles continuavam a render cultos. Apesar de ter vindo um sacerdote, apesar de eles terem ensinado qual era o costume do povo de Israel, esse povo começou a gostar também do Senhor, mas eles não largavam as suas idolatrias. Muito forte isso. E temiam também ao Senhor, veja bem, e fizeram do povo comum sacerdotes dos lugares altos, que sacrificavam para eles nos templos dos lugares altos. Temiam assim o Senhor, mas honravam também os seus deuses, segundo os costumes das nações de onde tinham sido transportados. Era uma mistureba. Até o dia de hoje, eles continuam fazendo conforme os seus antigos costumes. Não temem ao Senhor o suficiente para o servir. Nem guardam seus estatutos, os seus regulamentos, nem fazem segundo a lei e os mandamentos que prescreveu o Senhor aos filhos de Jacó, ao qual pôs o nome de Israel. E vem, lá no versículo 38, diz assim, e ele não vos esquecereis do concerto que fiz convosco, nem temereis deuses estranhos. Deus vem falando através da sua palavra, que não era para ter deuses estranhos no seu meio. Porém, esse povo conseguia. Eu não sei o que lembra vocês. Eu vim de uma igreja a qual eu conseguia adorar a Deus e adorar as imagens que estavam ali. A mesma coisa esse povo de Samaria fazia. Não é que eles não amassem Deus, é que Deus não era o suficiente. Eles gostavam de ver, de tocar, de fazer carreata com eles. Exatamente isso que acontecia aqui em Israel, tá? Apesar da ordem de Deus. E Deus falou, é para vocês me temerem. E certamente quando vocês me temerem, diz o versículo 39, eu certamente vos livrarei da mão de todos os vossos inimigos. Eu vou fazer isso, mas não temam outros deuses, diz o Senhor. Veja bem. Mas no versículo 40 diz assim, mas eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu costume antigo. Você vai fazer exatamente conforme o costume nosso. Não, você pode temer a Deus. Mas você tem os teus costumes. Não deixa os teus costumes. O povo falou assim. Eles resolveram, deliberadamente, não ouvir o que Deus estava mandando. Assim, no 41, temeram ao Senhor aquelas nações, juntamente serviram seus ídolos, também seus filhos e seus netos, tal como fizeram seus pais, assim também fazem eles até o dia de hoje. Os samaritanos, de uma maneira geral, eram excluídos por Israel e considerados de uma maneira muito negativa. Por quê? Porque eles estavam trazendo uma prática que Deus abominava. Então o povo de Israel começou a olhar Samaria, os samaritanos, com outros olhos. E aconteceu deles terem essa rixa muito forte. E eu fiquei pensando e me lembrando do tempo que Deus teve muita misericórdia de mim. Mas a palavra de Deus diz assim também, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu não conhecia as Escrituras e nem muito menos o poder de Deus. Porque o poder de Deus se manifesta através da sua palavra. E por isso que eu me vi obrigada a estar lendo a palavra, licença, eu pegar o óculos, lendo a palavra, para que eu pudesse entender muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu era menina ainda, eu tinha 15 anos, mas eu tinha uma fome. Eu gostava de ir à igreja, eu gostava de participar, de estar com aquele povo que rezava, eu gostava disso tudo. E eu fui procurar, saber como era, que acontecia realmente. Eu estou falando da minha vida. Nós só podemos testemunhar daquilo que nos aconteceu. E lendo essa passagem de 2 Reis, me veio completamente a minha vida. E eu louvo a Deus. Porque eu não fiquei na ignorância. Eu fui procurar a verdade. Porque a palavra de Deus é assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fui atrás dessa verdade. Mas veio Jesus. Oh, aleluia, veio Jesus. E Jesus, na sua simplicidade, no seu amor, na sua graça,
Porque Jesus maravilhoso, ele veio 100% homem e 100% Deus. Ele veio para nos libertar mesmo, para tirar esses paradigmas, esses paradoxos, essas confusões mentais que nós temos a respeito de religião. Ele veio realmente para nos dar assim uma vida em abundância. E eu acho que continua ignorante quem quer. Porque as escrituras estão no nosso país, gente, onde a leitura bíblica é livre, onde você pode ir em muitas livrarias, você pode ir até numa banquinha, tem Bíblia para vender. Eu acho assim, fica ignorante quem realmente quer. Mas eu não gosto de ser ignorante, não. Eu já gosto de saber da verdade. A verdade liberta. A verdade te deixa plena. A verdade é tudo. Eu já contei essa história, mas eu vou repetir. Que a verdade andava nua na praça. E a mentira chegou e falou assim: "Por que você está aí?" Porque a verdade estava chorando. Ninguém me ama, ninguém me quer. E a mentira chegou e falou: ora. Põe umas roupinhas que já vão te olhar. Põe uns brinquinhos, mas vira um pouco perua, que já vão olhar para você. E a verdade foi e se vestiu. E as pessoas, quando olhavam para ela, já admiravam, já podiam tocar naquela verdade que antes não podiam. Já podiam levar para suas casas, colocar num altarzinho. Sabe por quê? Porque ela não era mais verdade, era uma mentira. Nós gostamos muitas vezes dessas mistificações, dessas mentiras que Satanás vem enredando as famílias, as pessoas, colocando grilhões para que elas não sejam libertas. Mas eu tenho um Deus, aleluia. E esse Deus mandou seu Filho, Jesus. E quando Jesus estava aqui nessa terra, ai que fofo, andando na terra, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E isso me emociona muito, porque ele saiu do seu trono, da sua glória e veio habitar aqui no nosso meio. Ele não precisava disso, mas ele fez isso por amor à nossa vida, porque ele ama incondicionalmente. Ele deve ter visto a minha necessidade da verdade. Porque é assim, ó, o olhar de Jesus naquela cruz, ele alcança até o final dos tempos. Ele deve ter me visto. Poxa, eu vou dar a vida por ela, porque ela me quer. Ai, que lindo! E ele veio, e ele me deu vida. E essa vida que eu tenho hoje é a vida dele em mim, através do seu Espírito. É fantástico tudo isso. E quando ele estava andando aqui na terra, ele depara com uma mulher. As mulheres. Muito legal esse negócio de história de mulher. Mulher é algo divino que Deus fez nessa terra. E ele chega e fala assim, eu vou estar lendo aqui. Quando o Senhor, lá no capítulo 4 de João, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por onde? Por Samaria. Samaria, aquele lugar de idolatria. Aquele lugar que eles amavam Deus e ao mesmo tempo amavam os seus deuses. Aquele lugar que, se não fosse o Senhor Jesus, teria se perdido. E Jesus vem caminhando. Pensa na situação. E era necessário ele passar por Samaria. Pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho,
assentou-se junto da fonte. Ele estava com sede. A água viva estava com sede. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher, aleluias, de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Vou falar entre aspas aqui, o senhor não está vendo que eu sou uma mulher samaritana, que tem os meus deuses, que tem a minha cultura? Apesar de acreditar em Deus, eu tenho a minha cultura, que você vem pedir água para mim? Hello, brother, água para mim? Tudo isso aconteceu na cabeça dessa mulher. Topetuda ela, né? Tudo bem. Como sendo tu, judeu, me pedes água? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus. Ai, Jesus, na sua sabedoria infinita. Ele é a sabedoria. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ai, Jesus, é muito lindo tudo isso. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, era um poço. O senhor não está vendo não, que aqui está cheio de água. E lá no fundo, o senhor vem querer dizer que o senhor vai me dar água? Como? O senhor tem lá alguma coisa para tirar essa água, sendo que o senhor está me pedindo água? Meio confusa a coisa, né? Onde, pois, tem essa água viva? Ela já quis saber. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? A ênfase dessa mulher era sempre Jacó. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, desse poço de Jacó, vai ter sede. Pensa bem nisso. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nela ou nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu quero, me dá dessa água aí, porque eu quero. Essa mulher aqui parece eu me sinto a própria samaritana. Me dá dessa água para que eu não venha mais e tenha sede, e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos. Ele estava falando isso aqui a respeito das alianças que Samaria fazia lá no Velho Testamento, com 5 nações, tá? Jesus já está falando, olhando para trás. Ela não estava entendendo o que ele estava falando. E que agora tu tens, não é teu marido, isso disseste com verdade. Porque, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Os 5 maridos que eles tinham feito aliança no Velho Testamento, realmente não podia ser o marido, porque Jesus veio para ser aquele que representava o marido. Tá entendendo? É profundo o negócio, né? Profundo que nem o poço. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Oh, aleluia, ela captou a mensagem. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava querendo dizer assim, por meio de um povo, né? E também o Filho de Deus que vinha dali. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E depois dessa conversa, essa mulher, ela tem uma conversão.
genuína. E ela vai até o povo dela e ela fala, e ela traz eles até Jesus. E todos são alcançados. O que eu estou querendo dizer para você nesta tarde, tão linda que o Senhor nos dá, que Jesus não está preparado. Eu não gosto muito de falar Jesus, eu gosto de falar Senhor Jesus, porque em Apocalipse diz assim, ó, que ele tem barbas brancas, cabelos brancos como a neve, tipificando que ele é Senhor. Agora ele é Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus vem e quebra todo aquele ranço, toda aquela coisa que o judeu tinha contra eles. Jesus vem e alcança uma pessoa representando Samaria. Eu vim para todos. Eu vim para todo mundo. Eu atraí todo mundo, eu vou atrair todo mundo. Ele aqui não tinha morrido ainda, né? Mas era como se ele estivesse dizendo, eu vim, viu? Para que todos tenham vida através da minha vida naquele Calvário. Quem crê será salvo. Porque é pela fé. É pela fé. Não é mais porque eu tenho que adorar aqui ou ali, ou igreja tal, ou... não. É em espírito e em verdade. Até tem um hino que fala assim, ó. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor. Sabe? É pra Ele, é nele, é com Ele. Eu não tenho dificuldade de me dar com uma pessoa de outra denominação. Pelo contrário, eu tenho muita facilidade porque eu quero que, se ela ainda vive uma mentira, eu quero mais é que ela crie na verdade, que a minha vida possa transmitir a ela esta verdade. Mas nós não. Nós gostamos de nos fechar, que nem tem o povo samaritano até hoje lá, se você for estudar como eu fui, eles estão fechadinhos entre eles. Só na Torazinha ali, eles acreditam na Torá, no Deus de Moisés, não tem nada dessa história do Senhor Jesus. Por quê? Não abriram a mente. Nós temos que ter a mente de Cristo. O que tem atrapalhado os cristãos hoje em dia é não terem uma mente, uma mente aberta. Atrapalha. Porque nós temos que ter a mente do Senhor Jesus. Aquele povo lá do Velho Testamento, que adorava outros deuses e adorava Deus, o Senhor. Ele vem depois de milhares e milhares e milhares de anos, de séculos, amém? Ele vem, século não, né? Mas ele vem para na pessoa do Senhor Jesus receberem vida. E a mulher samaritana recebeu a vida. E aqueles que estavam com ela também. Na verdade, ele falou em mistérios ali com ela, quando se referia aos seus maridos. Porque maridos aqui eram alianças erradas feitas com nações erradas antigamente. Tanto que ele vem e diz assim, você não tem marido nenhum mesmo. Como se dissesse, você tinha que ter a mim. E eu venho te fazer uma pergunta essa tarde. Você conhece esse Deus das águas vivas? Você conhece esse Deus que liberta, que cura? Porque se você não tem uma vida em abundância, não que você não tenha mais tribulação, provação, isso faz parte. Aqui na minha vida é um dia sim, outro também. Mas o que eu venho te apresentar nessa tarde é libertação, mesmo em meio às tribulações. É andar sobre as águas. Beber da água certa. Beber da água que eu nunca mais terei sede. As pessoas estão sedentas pela falta do Senhor. Vem a mim. E você nunca mais vai ter sede. A mulher samaritana veio. E você? Eu fui. Aliás, eu prefiro muito mais beber muito líquido do que comer. Eu sou sedenta por natureza. A que Deus você serve? Você precisa de outras coisas? Eu te convido nessa tarde a receber o Senhor em sua casa, ou aonde você está agora,
e temer unicamente a Ele, ser serva dEle e ter vida com Ele. Que Deus te abençoe. Que Ele faça resplandecer a sua glória em sua vida, na vida da sua família. Que você venha a ser uma mulher samaritana, cheia do Espírito Santo. Deus abençoe. Próximo estudo estarei aqui falando com você a respeito de outra mulher, que me chama também muita atenção. A mulher samaritana não tem nome. Sabe por quê? Porque é para você colocar o seu nome aí. Para que você tenha sede dessa água viva. Amém? Um grande beijo. Deus te abençoe grandemente. Tchau.